A porta do quarto no dormitório da Universidade de Lisboa abriu-se de repente, revelando o reitor com os olhos arregalados de surpresa ao ver Miguel e João abraçados num beijo apaixonado mas terno. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e naquele instante, os dois jovens souberam que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Miguel, com 22 anos, natural do Porto, sentiu o coração parar ao ver o homem que dirigia a instituição olhar para eles. João, 21 anos, lisboeta de nascença, apertou a mão do amigo com força, tentando transmitir coragem. O reitor, um homem de meia-idade com expressão severa, pigarreou e disse: "Isto é inaceitável. Vocês sabem as regras do dormitório. Não permitimos comportamentos que perturbem a ordem." Miguel soltou-se devagar, o rosto corado de vergonha e raiva misturadas, enquanto João se levantava, tentando manter a compostura. O reitor continuou, anotando algo no bloco que trazia: "Amanhã de manhã, compareçam ao meu gabinete." "Isto não fica assim." A porta fechou-se com um clique seco, deixando os dois sozinhos no quarto pequeno, iluminado apenas pela luz fraca do candeeiro de mesa. Miguel sentou-se na cama, as mãos tremendo. "Como é que isto aconteceu? Nós fomos tão cuidadosos." João aproximou-se, sentando-se ao lado dele, e pousou uma mão no seu ombro. "Não foi culpa nossa. Foi só um momento." Mas Miguel sabia que não era só isso. Desde que se conheceram no início do semestre, há 6 meses, a atração entre eles crescera devagar, como uma chama discreta. Miguel, vindo de uma família conservadora do Norte, sempre lutara contra os próprios sentimentos, escondendo-se atrás de estudos de engenharia e de uma fachada de rapaz sério. João, mais extrovertido, estudante de letras, abraçara a sua identidade há anos, com amigos que o apoiavam. Juntos, tinham encontrado um refúgio no dormitório, partilhando confidências à noite, risos baixos e, agora, aquele beijo que mudara tudo. Na manhã seguinte, o gabinete do reitor estava cheio de tensão. O homem, chamado Dra. Silva, sentou-se atrás da secretária de madeira escura e explicou a decisão: "Por violação das regras internas, vocês serão separados. Miguel vai para o quarto 312, no outro piso, e João fica aqui. Além disso, haverá uma advertência pública no mural da faculdade. Não queremos escândalos, mas isto serve de exemplo." Miguel sentiu um nó na garganta. Separados. Era como arrancar uma parte de si. João protestou calmamente: "Mas não fizemos nada de errado. Somos adultos." O reitor ergueu uma sobrancelha: "Adultos que vivem num espaço partilhado por muitos. A universidade tem valores a defender." A notícia espalhou-se depressa pelos corredores. No refeitório, olhares curiosos seguiam-nos. Um amigo de João, o Tiago, aproximou-se durante o almoço: "Ouviu o que aconteceu? É loucura. Isto é o século XXI." Mas Miguel não conseguia comer. Pensava no pai, em Porto, um homem rígido que trabalhava na fábrica e nunca aceitaria tal coisa. Se a advertência chegasse lá, seria o fim. João tentou animá-lo à tarde, num banco do jardim da universidade, com o Tejo ao fundo brilhando sob o sol de outono. "Vamos lutar contra isto. Podemos falar com o conselho de estudantes." Miguel abanou a cabeça: "Tu não entendes. A minha família." João olhou nos olhos: "Eu entendo mais do que pensas. Também tive medo um dia. Mas crescer é escolher ser quem somos." As palavras ficaram no ar, mas Miguel sentia o peso de tudo. À noite, no novo quarto, sozinho, ele olhou para o teto e questionou-se: valeria a pena arriscar tudo por aquele amor que mal começara? O dia seguinte trouxe a primeira crise. A advertência apareceu no mural: 2 alunos advertidos por conduta imprópria no dormitório. Nomes não divulgados, mas todos sabiam. Uma aluna, amiga de Miguel chamada Ana, telefonou-lhe: "O meu irmão viu. Ele é do teu curso." Miguel sentiu o pânico crescer. E se chegasse à família? João, no quarto antigo, agora vazio sem o outro, escrevia no diário: "Hoje percebi que o amor não é só felicidade. É também coragem." A universidade, entretanto, não parava. Rumores corriam de que o reitor queria fazer disto um caso exemplar para mostrar disciplina. Miguel e João encontraram-se secretamente num café perto do campus, as mãos tocando-se por baixo da mesa. "Temos de decidir o que fazer", disse Miguel. João sorriu com tristeza: "Decidir juntos. É isso que importa." Mas o conflito interno de Miguel só aumentava, como uma onda prestes a quebrar. A semana seguinte foi um turbilhão de emoções que Miguel nunca imaginara. A separação imposta pela universidade transformara o dormitório num lugar hostil, onde cada corredor parecia ecoar sussurros. No novo quarto, no 3º piso, Miguel acordava cedo, o peito apertado, relembrando o calor do abraço de João. Os estudos em engenharia, que antes eram o seu refúgio,
agora pareciam vazios. Durante as aulas, ele evitava olhar para o lado onde João costumava sentar-se, mas o pensamento voltava sempre. No Porto, o pai telefonara na véspera, a voz grave como sempre: "Filho, tudo bem aí?" Miguel mentira, dizendo que sim, mas o peso da mentira crescia. João, por sua vez, lidava com a situação de forma diferente. No quarto agora solitário, ele organizava uma petição com Tiago e outros amigos do curso de letras. "Queremos que a universidade reveja as regras. Isto é discriminação disfarçada", explicava ele aos colegas no encontro à noite no bar do campus. Mas nem todos concordavam. Um rapaz do grupo, o Pedro, que Miguel considerava amigo, murmurou: "Talvez seja melhor não mexer. Pode piorar as coisas para vocês." João sentiu uma pontada de traição, mas continuou: "Se não lutarmos agora, quem lutará?" A tensão subia gradualmente. Miguel encontrou-se com João num parque junto ao rio, longe dos olhares. O outono em Lisboa pintava as árvores de dourado, e o vento trazia o cheiro do mar. "Eu não sei se consigo", confessou Miguel, os olhos baixos. "A minha mãe ligou ontem. Ela ouviu rumores na igreja." João pegou-lhe na mão, apertando com força: "Então conta-lhes a verdade. Eu estarei contigo." Mas Miguel retirou a mão, o medo mais forte que o desejo. "Verdade? E se eles me rejeitarem?" A família era tudo para ele, o pilar que o sustentara desde criança. João sentiu o coração apertar, mas não insistiu. Em vez disso, falou da própria jornada: "Quando tinha 16 anos, contei ao meu pai. Ele chorou, mas aceitou. Nem todos têm essa sorte." Os dias passaram, e a controvérsia ganhou corpo. Um jornal local publicou uma nota curta: "Universidade de Lisboa em debate após advertência a alunos por relação íntima no dormitório." Nomes omitidos, mas o campus fervilhava. O reitor convocou uma reunião com o conselho, e Miguel foi chamado como testemunha. No gabinete, sentado frente a frente com os diretores, ele sentiu-se pequeno. O Dr. Silva disse: "Isto não é contra ninguém. É pela harmonia." Miguel quis gritar que harmonia sem liberdade era prisão, mas calou-se, a voz presa. À saída, encontrou João à espera, os olhos cheios de esperança. "O que disseram?" Miguel encolheu os ombros: "Nada de novo. Só que temos de respeitar as regras." João suspirou, mas não desistiu. Nessa noite, no quarto de Miguel, eles conversaram até tarde, deitados na cama estreita, sem toques proibidos, só palavras. "Fala-me da tua infância no Porto", pediu João. Miguel contou das tardes na fábrica com o pai, dos domingos na missa, do silêncio que sempre carregara dentro de si. "Eu sempre soube, mas nunca disse." João ouviu, e pela primeira vez, Miguel sentiu-se visto de verdade. Mas o conflito interno não parava. No dia seguinte, uma mensagem da mãe chegou: "Filho, o teu tio comentou algo estranho sobre ti na universidade." "O que se passa?" Miguel leu e apagou, o peito em chamas. Ele marcou um encontro com o Pedro, o amigo que hesitara na petição. No café, Pedro confessou: "Eu vi o reitor falar com os teus pais por telefone. Achei que devias saber." Traição. Miguel sentiu-se traído pelo próprio sistema. Correu para o quarto de João, agora vazio de esperança. "Temos de fazer algo maior." João sorriu pela primeira vez em dias, finalmente. "Vamos à associação de estudantes." A reunião foi tensa, com vozes divididas. Alguns apoiavam, outros temiam represálias. Miguel, pela primeira vez, falou em público: "Isto não é só sobre nós. É sobre todos que se escondem." A sala aplaudiu, e João apertou-lhe a mão por baixo da mesa. Mas em casa, no Porto, a tempestade aproximava-se. O pai enviou uma mensagem curta: "Vem cá no fim de semana. Precisamos de falar." Miguel sentiu o mundo desabar, mas João estava lá: "Eu vou contigo se quiseres. Não estás sozinho." A decisão de ir marcava o início de uma escolha maior, mas o medo ainda dominava. O fim de semana no Porto chegou como uma nuvem pesada. Miguel viajou de comboio, o coração batendo forte ao ver as colinas verdes do norte. João insistira em acompanhá-lo até à estação: "Um abraço rápido na plataforma, lembra-te, tu decides o teu caminho." Na casa familiar, o pai esperava na sala, o jornal aberto na mesa. A mãe servia chá, os olhos preocupados. O tio, um homem conservador, estava presente, como reforço. "Miguel, senta-te", disse o pai sem rodeios. "Ouvimos coisas." "É verdade. O rapaz que partilha o quarto contigo." Miguel engoliu em seco. "Sim, pai. Eu gosto dele." O silêncio foi cortante. A mãe chorou baixinho, o tio ergueu a voz:
Isto é uma fase, rapaz. Na igreja dizem que. Miguel interrompeu, a voz trêmula mas firme, não é fase. É quem eu sou. O pai levantou-se, andando de um lado para o outro. A universidade avisou-nos. Disseram que podes ser expulso se continuarem. Miguel sentiu o peito apertar. Expulso. Não era isso que o reitor dissera. Mas o pai insistia, pensa na família. No teu futuro. Miguel saiu para o quintal, o ar frio da noite aliviando um pouco. Telefonou a João, eles sabem. E odeiam. João, do outro lado, em Lisboa, respondeu com calma, odeiam o que não entendem. Volta e lutamos. No domingo, a conversa continuou. A mãe abraçou à porta, eu amo-te, filho. Mas o pai não disse nada, só um olhar desapontado. De regresso a Lisboa, Miguel encontrou João no mesmo parque do Rio. Contou tudo, as lágrimas caindo. João ouviu, depois disse, agora é a minha vez de te apoiar. Mas a universidade não parava quieta. Uma Assembleia Geral foi marcada, e o caso deles era o centro. O reitor defendeu a decisão, regras são regras para todos. Mas estudantes contra-argumentaram, isto é preconceito. Miguel e João sentaram-se na plateia, mãos entrelaçadas discretamente. Quando Miguel se levantou para falar, a voz saiu clara, eu cresci escondendo-me. Mas aqui, com ele, aprendi a ser livre. Aplausos irromperam, e pela primeira vez, Miguel sentiu orgulho. Porém, a consequência veio rápida. O Conselho decidiu manter a separação e adicionar uma sanção, proibição de atividades conjuntas por um semestre. João reagiu com raiva, isto é injusto. Miguel, mais calmo agora, disse, vamos usar isto para crescer. No quarto novo, ele começou a escrever um diário, palavras que antes guardava. João, no seu, planeava um manifesto. A amizade com Tiago fortalecia-se, mas Pedro, o antigo amigo, evitava-os, murmurando desculpas. A traição doeu, mas ensinou, nem todos ficam. A família de Miguel enviou uma carta formal, pensamos que deves voltar para casa. Miguel leu e rasgou. Não. Aqui é onde eu cresço. João notou a mudança, tu estás diferente. Mais forte. Eles passeavam pelo campus ao entardecer, o sol dourado pintando os edifícios antigos. Conversas profundas sobre sonhos, Miguel queria engenharia sustentável, João literatura que mudasse mentes. Mas o conflito interno persistia. Miguel sonhava com o pai orgulhoso, acordando suado. João confortava-o, o amor pede sacrifício, mas também recompensa. Uma noite, num café escondido, eles discutiram o futuro. E se eu desistir da universidade para te proteger? Perguntou Miguel. João abanou a cabeça, isso seria perder-te a ti mesmo. A tensão subia, preparando o terreno para escolhas maiores. O Jornal Nacional agora cobria o caso, controvérsia na Universidade de Lisboa sobre direitos de estudantes. Miguel e João tornavam-se símbolos, sem quererem. A pressão social crescia, mas também o apoio de estranhos. A controvérsia explodiu na segunda semana de novembro, quando um vídeo anónimo do mural da advertência circulou nas redes sociais. Comentários dividiam-se, alguns apoiavam a universidade, outros gritavam discriminação. Miguel e João viram-se no centro de um furacão. No campus, grupos organizavam vigílias silenciosas, cartazes com mensagens de apoio. O reitor convocou outra reunião, agora com média presente. Miguel, convidado a falar, hesitou no corredor. João segurou-lhe o braço. Tu consegues. Eu estou aqui. Na sala lotada, Miguel respirou fundo. Esta decisão não protege ninguém. Só silencia o que já existe. Aplausos misturaram-se com murmúrios. O reitor respondeu friamente, a instituição tem de manter a ordem. Mas a opinião pública virava. Um jornalista entrevistou-os fora do campus, e Miguel, pela primeira vez, falou abertamente, eu tinha medo da família. Agora, vejo que o medo era meu. João complementou, o amor entre homens não é ameaça. É humanidade. A entrevista espalhou-se, e mensagens de apoio chegavam de todo o país. No Porto, o pai de Miguel viu o noticiário. Telefonou, a voz rouca, filho, eu. Não sei o que dizer. Mas não te expulso de casa. Miguel chorou ao telefone, um peso aliviado. A mãe enviou uma mensagem, orgulhosa de ti. Mas a universidade contra-atacou. Anunciou uma revisão das regras, mas manteve a sanção. João sentiu raiva pura, eles recuam só porque a pressão é grande. Miguel, mais maduro agora, disse, usemos isto. Vamos criar um grupo de apoio.
Com Tiago e outros, fundaram o Círculo de Diálogo, reuniões semanais onde estudantes partilhavam histórias. Miguel facilitava, aprendendo a ouvir. João escrevia manifestos, a paixão pela literatura transformada em ação. Mas nem tudo era luz. Pedro, o antigo amigo, confrontou-os num dia chuvoso: vocês estão a destruir o dormitório com isto. Miguel respondeu calmamente: não. Estamos a construir algo melhor. A traição doeu menos agora, pois Miguel entendia: as pessoas mudam ao seu ritmo. Em casa, no quarto, Miguel e João encontraram-se secretamente, o toque proibido substituído por olhares e promessas. Conversas sobre HY sacrifício. João dissera uma vez que consideraria afastar-se se ajudasse Miguel com a família. Miguel recusara: sem ti, não há eu. A crise familiar resolveu-se parcialmente quando o pai visitou Lisboa. Encontraram-se num restaurante simples. O homem, rígido mas cansado, disse: eu não entendo tudo. Mas tu és meu filho. Miguel abraçou-o, lágrimas misturadas. João esperava fora, respeitando o momento. A mãe de João, ao saber, enviou flores, para os dois. O apoio familiar crescia devagar. Mas a universidade anunciou a decisão final: manter a separação até ao fim do ano. O escândalo nacional intensificou-se, com manifestações em Lisboa. Miguel e João marcharam lado a lado, mãos dadas abertamente pela primeira vez. O vento frio trazia força. No auge da tensão, Miguel enfrentou o reitor sozinho: isto não é sobre regras. É sobre pessoas. O homem, pela primeira vez, pareceu abalado. Talvez. Mas as regras mudam devagar. Miguel saiu com determinação nova. João esperava-o: o que disse ele? Miguel sorriu: mudança começa conosco. A noite trouxe reflexão profunda. No banco do jardim, sob as estrelas, eles falaram do futuro, viagens, carreira, uma vida juntos. O crescimento era visível. Miguel, outrora fechado, agora liderava. João, impulsivo, aprendia paciência. Mas o teste maior aproximava-se. A primavera chegou a Lisboa com flores nos jardins da universidade, mas a decisão final da instituição pairava como uma sombra. O conselho votou: a separação seria levantada, mas com uma condição: os dois teriam de assinar um compromisso de discrição. Miguel leu o documento no gabinete e sentiu o sangue ferver. Discrição. Isso é voltar a esconder. João, ao lado, apertou-lhe a mão: não assinamos. Lutamos até ao fim. A notícia espalhou-se, e o círculo de diálogo cresceu, com dezenas de estudantes. Miguel organizava debates, João escrevia artigos para o jornal da faculdade. A família de Miguel, agora mais unida, apoiava de longe, o pai enviava mensagens curtas de encorajamento. A mãe de João visitou, abraçando os dois: vocês inspiram-me. Mas o conflito interno de Miguel ressurgiu numa noite chuvosa. Sozinho no quarto, ele questionou tudo: valia a pena o risco de perder o ano letivo? João encontrou-o chorando: eu tenho medo de te perder por causa disto. João respondeu com ternura: o medo passa. O que fica é o que escolhemos. Juntos, redigiram uma carta aberta ao reitor e à média: não queremos privilégios. Queremos igualdade. A carta viralizou, e manifestações pacíficas encheram o campus. O reitor, pressionado, convocou uma assembleia final. Miguel falou primeiro: cresci nesta universidade. Aprendi não só engenharia, mas a ser homem de verdade. João continuou: o amor não divide. Une. A sala explodiu em aplausos. O reitor, visivelmente cansado, anunciou: revogamos a sanção. As regras serão revistas com ímpeto dos estudantes. Vitória. Mas não sem custo. Pedro aproximou-se depois, pedindo desculpa: eu errei. Tive medo. Miguel perdoou, entendendo o próprio passado. O ano terminou com festa no dormitório, risos e abraços. Miguel e João mudaram-se juntos para um apartamento pequeno fora do campus, símbolo de independência. A família de Miguel veio visitar, o pai apertando a mão de João: cuida dele. A jornada de crescimento completava-se, Miguel encontrara voz, João, paciência. Amigos como Tiago tornaram-se família escolhida. No último dia, sentados no Tejo ao pôr do sol, Miguel disse: obrigado por me mostrares quem sou. João respondeu: juntos, somos mais. A vida em Portugal continuava, com desafios, mas agora com luz. E no meio de tudo, a pergunta que fica: a decisão inicial da universidade foi justa perante o amor verdadeiro entre dois homens? Verdadeiro ou falso?